Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Siga-nos e compartilhe o nosso conteúdo. No episódio passado, analisamos uma frase do apóstolo Paulo, que está em Atos dos Apóstolos. Há mais felicidade em dar do que em receber. E que felicidade é essa? E o que Paulo quis dizer com a ideia de que dar é melhor do que receber é o que nós vimos no episódio passado, que contou até com Maria Bethânia cantando um trecho da oração de São Francisco. Se não assistiu a este episódio, não deixe de ouvi-lo. E no programa de hoje, vamos falar sobre outro tema palpitante. Espírita estuda o Evangelho? Que coisa estranha. Por quê? E qual a relação desse assunto com a passagem da mulher samaritana? É o que veremos nesse programa a partir do próximo bloco. E a grande questão: espírita estuda o Evangelho? Muitas vezes ouvimos isso de pessoas que não são espíritas e ficam surpresas ao saber, ao constatar que nós espíritas estudamos sim o Evangelho, e não só estudamos, como levamos muito a sério os ensinos contidos lá no Novo Testamento. E por que precisamos, como espíritas, estar conectados com o Evangelho? E a resposta está em O Livro dos Espíritos, obra lançada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, ou seja, essa semana estamos comemorando 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, obra que dá início ao Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha só que pergunta interessante. Quer dizer, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia, para lhe servir de modelo? E aí os benfeitores do espaço responderam, de uma forma sucinta: veja Jesus. Na sequência, o próprio Kardec faz o seguinte comentário: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus nos ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra, explica aqui Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Por isso, é importante, para não dizer fundamental, nos conectarmos com esses ensinamentos e, isso também é importante, colocá-los em prática em nossas vidas, mudar a nossa forma de agir e de pensar, fazer a nossa transformação moral. É como se esses ensinamentos fossem como água que usamos para fazer uma limpeza, só que uma limpeza em nosso interior, na nossa alma. Mas, obviamente, não é uma água comum, é uma água que vem de uma fonte divina. E é justamente isso que Jesus explica numa passagem lindíssima no Evangelho, conhecida por A Mulher Samaritana, que está no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Jesus está em viagem, ele está retornando à Galiléia, ele tinha saído de Jerusalém e estava voltando para a terra dele, lá para a Galiléia. E no meio do caminho tinha a Samaria, que era uma região que não se dava muito bem com os judeus. E ele para nesse caminho, num poço, o poço de Jacó, lá na região da Samaria. E ele vê uma samaritana lá nesse poço de Jacó, e ele chega, se aproxima e pede água. E a mulher fica totalmente perplexa. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? E aí Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. Aí a mulher retruca, fala para Jesus: mas, Senhor,
Você não tem nenhum balde, o poço é fundo. De onde que você vai tirar essa água viva? E aí Jesus responde, falando o seguinte: quem bebe desta água, a água líquida, né, a água daquele poço, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, disse Jesus. Olha aqui, passagem bonita e frases impactantes, né? E que água é essa? Essa é uma questão importante. Que água é essa? E essa água representa os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que vão nos levar à reforma íntima. Esses ensinamentos vão nos lavar por dentro. E assim vamos conseguir mudar muitos dos nossos sentimentos negativos. E aí você deve estar se perguntando, mas que sentimentos negativos seriam esses? Voltamos para o Evangelho, voltamos lá para a nossa fonte divina. Vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos de 20 a 23. Jesus fala o seguinte: é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas, mas, diz Jesus, saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Bem, muitos de nós já estamos bebendo desta água viva e mudando o nosso comportamento. Uns estão um pouco mais adiantados, outros ainda estão tentando entender um pouco como funciona aí o Evangelho, como funciona essa água viva. Mas isso, é importante nós dizermos e destacarmos aqui, é uma conquista diária. Não é só você pegar um ensinamento e estar resolvido o problema. Todo dia nós temos que estar vigilantes, temos que olhar isso diariamente. E temos que manter a nossa fonte interna, nosso coração, limpinho, sempre puro. E aí vem a grande questão: como é que eu consigo manter meu coração sempre puro? Como é que é esse trabalho? E é isso que nós vamos ver no próximo bloco. E a pergunta que nós deixamos aí no bloco anterior é: como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos fazer com que o nosso coração, em termos coração do nosso espírito, fique sempre puro? E aí nós temos que ir para José Carlos de Luca, que é autor de vários livros, palestrante espírita. Tem um livro chamado Socorro e Solução, que ele fala sobre isso no capítulo Cuidar da Fonte da Vida. Olha que bacana isso aqui. Cuidar da Fonte da Vida. E aí de Luca nos diz o seguinte, com uma dica preciosa, inclusive: o coração emocional é a fonte que não pode ser contaminada pelos sentimentos doentios. Quando a fonte é afetada por emoções tóxicas, toda a nossa vida física, emocional e espiritual também é atingida. Diante disso, diz aqui De Luca, é preciso guardar o coração emocional com o mesmo cuidado que guardamos o nosso coração físico. Ou seja, temos que estar vigilantes em relação ao nosso coração emocional. Será que eu estou permitindo que algum sentimento negativo está aqui poluindo esse meu coração? Então é isso que nós temos que ver o tempo todo. E ele diz o seguinte: como que nós podemos fazer essa proteção? Como nós podemos realizar essa proteção? O De Luca explica: não deixar, por exemplo, que o ódio fique conosco, que a mágoa nos faça companhia permanente. E também não podemos deixar, também como exemplo, que o melindre nos acompanhe diariamente. Tudo isso está lá no livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Dicas ótimas. Por isso, temos que ficar alerta para não deixar que o nosso coração emocional seja afetado por esses sentimentos negativos que poluem a nossa água da vida e prejudicam a nossa transformação moral. Porque você tem o contato com a fonte divina, você faz uma reflexão de que você precisa melhorar algo, você começa naquele trabalho e de repente você esquece, você não presta mais atenção, você não está mais vigiando, de repente você volta com aquelas impurezas. Por isso tem que ficar o tempo todo ligado, o tempo todo analisando o seu comportamento e seus pensamentos. Temos que ficar vigilantes. Guardado aqui as devidas proporções, mas só com uma ideia aqui para nós fazermos uma comparação do que se trata,
É a mesma coisa em relação à louça e à roupa. A louça vai toda vez, assim, todo dia você vai ter que limpar. A louça, a roupa, você vai ter que fazer isso rotineiramente. Não adianta, ela não vai se limpar por encanto. Se você não limpa, fica lá suja. Então tem que lavar o tempo todo. Internamente é a mesma questão. Se não lavarmos o nosso coração, ele vai ficar, tadinho, sujinho, com as nossas imperfeições morais. E depois, quando estivermos do outro lado, lá no mundo espiritual, e não que nós tenhamos pressa para ir para lá, não se trata disso, mas quando nós formos para o outro lado, aí não adianta reclamar. Ah, puxa, por que eu não fiz? Por que eu não fui mais vigilante? Por que eu não limpei o meu coração? É invigilância, é a causa e o efeito. Por isso, purificar o nosso coração e mantê-lo limpo é o nosso principal objetivo. E o contato com o evangelho é fundamental. Aí voltamos aí ao início, no primeiro bloco. Por que que espírita estuda o evangelho? Porque no evangelho, esse contato com o evangelho é fundamental para nos tornar pessoas melhores. É o nosso acesso a essa fonte divina, aquela água que, como disse Jesus para a samaritana, é uma água que vai jorrar dentro de nós, quando nós tivermos contato, vai jorrar, essa fonte de água vai jorrar para a vida eterna, ou seja, vamos ser espíritos melhores quando fizermos aí todas essas conexões com essa água, com essa fonte divina. Mas aí, alguns podem dizer, mas o Evangelho, Antônio, é incompreensível muitas vezes, é muito difícil entender o que Jesus quis nos transmitir, é uma confusão. Tudo bem, vamos aqui fazer um parêntese, que ninguém nos ouça, é verdade. E Kardec sabia desse desafio, né? Porque tem muitas passagens que realmente são muito nebulosas, tem umas que são fofinhas, mas tem outras que são realmente bem complicadas. Tanto que Kardec, sabendo dessa dificuldade, ele lança no dia 15 de abril de 1863, é outro aniversário aqui também das obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele lança no dia 15 de abril de 1863, 6 anos após o Livro dos Espíritos. E o que ele fala lá na introdução, Kardec? Ele já está explicando por que ele está lançando aquele livro, qual é o objetivo do livro. E ele diz para nós o seguinte: para evitar esses inconvenientes, ou seja, essa confusão, esse mal entendimento das lições lá de Jesus, reunimos nessa obra os trechos que podem constituir ou compor um código de moral universal. Então ele faz um extrato de algumas lições de Jesus, mais focadas aí nas questões morais, nas questões que podem permitir que nós façamos aí uma transformação moral, possamos ser pessoas melhores, possamos limpar o nosso coração. Aí diz Kardec, o essencial é colocar esses ensinamentos ao alcance de todos. Então, esse é o objetivo. Ele, como um pedagogo, que foi durante a sua vida toda, ele está querendo o quê? Mostrar um material, mostrar que aquele evangelho é acessível para todo mundo. Né? E mais do que isso, ele diz, pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi, diz Kardec, o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, ele está jogando luzes em alguns trechos do Evangelho, trechos que são importantes dentro dessa categoria de lições morais que Jesus nos deu. Vai nos explicar se nós não fizermos essas modificações, tem consequências. E se nós fizermos, também tem consequências, mas são consequências positivas. Mas tudo isso nós temos que aplicar em diferentes situações da vida. Tem que aplicar, não basta só estudar o Evangelho, você tem que colocá-lo em prática. E graças ao Espiritismo, aquelas passagens mais obscuras, mais estranhas, mais assim difíceis do Evangelho, ficam compreensíveis. É como se nós tivéssemos aí uma chave de compreensão do Evangelho graças ao Espiritismo. E aí, quando nós temos esse entendimento, podemos entrar em contato com a fonte divina, como disse Jesus. Aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. Óbvio que cada um pode ter uma compreensão do que está lendo ou mesmo ser impactado pelos ensinamentos. Cada um vai ter uma experiência. Jesus já esclarecia sobre essas reações lá na parábola do semeador, que é uma parábola muito famosa de Jesus que abre o capítulo 13 no Evangelho de Mateus. Disse Jesus: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, e a semente aqui nós entendemos como os ensinamentos que ele nos proporciona, parte dessa semente caiu à beira do caminho.
e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Então, Jesus está lá espalhando os seus ensinamentos, e cada um está caindo de um jeito, né? Está caindo no ouvido das pessoas de uma forma. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por fim, outra semente caiu em boa terra. E aí, quando cai em boa terra, o que acontece? Deu boa colheita. Aí Jesus, então, explicando aqui para nós, nos contando aí a parábola do semeador. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, explica essa parábola. Então, agora também nós vamos ver. Nós falamos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda, tem chaves de compreensão para os ensinos de Jesus, então nós vamos ver agora uma questão prática. Então, ele diz o seguinte aqui, Kardec, em relação à parábola do semeador. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar ou não, né, os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais esses ensinamentos, não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Olha só, quantas pessoas não entendem, não acham que tem alguma compreensão aquilo, não conseguem, acham que é letra morta, aquele ensino de Jesus. Além desses, que acham que é letra morta, também tem outros que fazem uma interpretação um pouco diferente do Evangelho. Eles falam o seguinte: ou daqueles que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. Ou seja, aquela semente que caiu no meio dos espinhos, né? Mais ou menos isso. Não adiantou nada, a semente chegou e não funcionou direito. E aí, diz Kardec, tem aqueles que finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Então, tem aquela semente que vai cair numa boa terra. Tem aquele ensinamento que vai conectar com aquela pessoa, com a consciência daquela pessoa. Ela vai entender aquilo e falar: uau, eu preciso melhorar, eu preciso arrumar isso. Isso faz todo sentido para mim e para a minha vida. Então, aí está dando aquele fruto, está dando, a semente começa, então, a germinar. E ao germinar, vai produzir frutos, né? Como disse aqui Jesus, que a água que ele está dando, esse ensinamento, vai tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então ele vai ser, pelos seus exemplos, pelos seus bons exemplos, também uma fonte de água divina, fonte de água viva, para outras pessoas. Ele vai impactar outras pessoas pelo seu bom exemplo, pelo seu comportamento, por suas atitudes no bem. É aquilo que Jesus está nos dizendo que são os bons frutos. Vai dar uma colheita enorme. É. Por isso que é importante estarmos em contato aqui com o Evangelho. Por isso que o espírita estuda o Evangelho. Porque nós queremos o quê? Dar bons frutos. Nós queremos fazer a nossa reforma íntima, limpar o nosso coraçãozinho, queremos realizar boas obras, como a caridade, ou ter um comportamento no bem, impactar outras pessoas com o nosso exemplo. Às vezes a gente nem quer, mas só pelo fato de nós já estarmos nessa caminhada, o exemplo está lá, evidente. Então aí nós estamos dando bons frutos. Por isso que o espírito de Casimiro Cunha, em psicografia de Chico Xavier, aliás, Casimiro Cunha foi um dos primeiros espíritos a fazer contato com Chico Xavier, e Casimiro Cunha participa do primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que está completando 90 anos agora em 2022. 9 de julho de 1932 foi lançado o Parnaso de Além Túmulo, com vários poetas já desencarnados, e um deles era Casimiro Cunha, que participa dessa obra. E Casimiro Cunha, lá pela psicografia de Chico Xavier, tem uma estrofe final na poesia A Bússola, que está publicada no livro Cartilha da Natureza, que é fantástico para nós, que eu acho que é um bom resumo de tudo que nós vimos até agora. Ele fala o seguinte aqui, o Casimiro Cunha: se caminhas neste mundo, sejas moço, sejas velho, não esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Então, vejam quantas simbologias nós temos para os ensinamentos de Jesus. Ele pode ser a nossa bússola, ele pode ser o nosso GPS espiritual, ele vai nos apresentar o norte, ele pode ser a nossa fonte de água viva, ele pode ser a nossa fonte divina. Olha quantas representações nós temos em relação ao Evangelho e aos ensinos de Jesus. Basta só termos contato com esse material, analisarmos isso, aplicá-los em nossas vidas,
para purificar o nosso coração, melhorar o nosso interior, para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Então, não esqueças, meu amigo e minha amiga, né? A bússola do Evangelho. Se gostaram deste programa, por favor, não esqueçam de curti-lo e compartilhá-lo. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, não se esqueçam, teremos episódio novo, hein? Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.